Existe um momento silencioso na vida de muitos homens acima de 60 anos que quase ninguém comenta. Não acontece de repente. Não vem como um susto. Ele chega devagar. Primeiro vem aquela sensação estranha no corpo, como se o motor estivesse sempre em segunda marcha. Você acorda cansado. Levanta da cama mais devagar. Vai ao banheiro de madrugada, uma vez, depois duas. E o que antes era automático no seu corpo começa a falhar. A ereção demora. A energia some no meio da tarde. Os músculos parecem diminuir mesmo sem você perceber. Muitos homens acima de 60 anos acreditam que isso é apenas idade. Mas não é. E quando descobrem a verdadeira causa, geralmente percebem que poderiam ter evitado anos de frustração. Se você tem mais de 60 anos, presta atenção em uma pergunta simples. Seu corpo ainda responde como respondia antes. Seja honesto. Porque para muitos homens, a resposta vem acompanhada de um silêncio desconfortável. Meu nome é Doutora Bruna Machado. Sou médica urologista há mais de 15 anos, trabalhando diretamente com saúde masculina e urologia preventiva. Durante esse tempo, eu acompanhei milhares de homens que chegaram ao consultório com a mesma frase. Doutora, acho que estou ficando velho. Só que na maioria das vezes, o problema não era envelhecimento. Era algo que estava acontecendo dentro do corpo deles, sem que percebessem. Algo que começa silencioso, mas que afeta 3 pilares fundamentais da saúde do homem 60+: a força muscular, a saúde da próstata e a saúde sexual masculina. Antes de explicar isso, quero pedir algo rápido. Escreva aqui nos comentários seu nome, sua idade e a cidade de onde você está assistindo. Eu gosto de ver quantos homens acima de 60 anos estão acompanhando esse conteúdo e buscando melhorar a própria qualidade de vida masculina. E se esse tipo de conteúdo sobre saúde do homem 60+ faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Agora deixa eu te contar sobre um paciente que mudou completamente a forma como muitos homens enxergam esse problema. O nome dele era Antônio. Seu Antônio tinha 63 anos. Ele chegou no consultório numa terça-feira chuvosa. Eu lembro até hoje porque ele entrou devagar, segurando a lombar, e ficou alguns segundos parado olhando os diplomas na parede antes de sentar. Era um homem de fala calma. Trabalhou a vida inteira como mecânico. Mãos grandes, dedos grossos, aquelas marcas de quem passou décadas apertando parafusos e levantando peças pesadas. Mas naquele dia havia algo diferente nele. Cansaço. Não era apenas físico. Era um cansaço no olhar. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou algo que muitos homens acima de 50 anos já disseram para mim. Doutora, parece que meu corpo desligou. Ele explicou que 2 anos antes ainda tinha energia para tudo. Cuidava do jardim. Consertava coisas na garagem. Caminhava com a esposa todas as manhãs. Aos poucos tudo começou a mudar. Primeiro veio a fraqueza. Subir escadas parecia mais difícil. Depois vieram as dores nas pernas. Os músculos do braço começaram a diminuir. Ele pensou que era apenas falta de exercício. Mas o que realmente o incomodava, ele demorou para dizer. A vida íntima. Seu Antônio respirou fundo antes de falar. A ereção não é mais a mesma. Silêncio. Isso acontece com muitos homens acima de 60 anos. Eles sentem vergonha de falar sobre disfunção erétil. Mas a verdade é que a disfunção erétil está profundamente ligada à saúde geral do corpo. Principalmente quando envolve perda muscular. Algo que na medicina chamamos de sarcopenia. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Mas ela é uma das principais causas invisíveis por trás da queda de energia em homens acima de 60 anos. A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular. E ela começa silenciosamente. Depois dos 50 anos, muitos homens perdem até 1% da massa muscular por ano. Pode parecer pouco.
Mas imagine isso acontecendo durante 10 anos. Agora imagine o que acontece quando o músculo diminui. O metabolismo desacelera. A produção hormonal muda. A circulação sanguínea fica mais fraca. E é exatamente aí que muitos problemas começam. Porque os mesmos sistemas do corpo que mantêm seus músculos fortes também sustentam a saúde sexual masculina. Circulação, testosterona, energia celular. Quando esses pilares enfraquecem, o corpo inteiro sente, incluindo a ereção. Quando examinei seu Antônio, percebi algo importante. Os músculos das pernas estavam mais finos. A força de aperto nas mãos estava reduzida. E havia sinais claros de queda hormonal. Isso é comum na saúde do homem 60+. Muitos homens acreditam que testosterona naturalmente desaparece com a idade. Mas a realidade é mais complexa. O corpo continua capaz de produzir testosterona naturalmente. O problema é que alguns fatores começam a bloquear esse processo. Inflamação. Falta de nutrientes específicos. Perda muscular. Tudo isso interfere diretamente na saúde sexual masculina. E é por isso que a sarcopenia muitas vezes aparece junto com ereção fraca. Não são problemas separados. São partes do mesmo mecanismo. Expliquei isso para seu Antônio usando uma comparação simples. Imagine que o corpo é uma oficina. Os músculos são os motores. A circulação é o combustível. E os hormônios são a ignição. Quando o motor enfraquece, o carro inteiro perde desempenho. A mesma coisa acontece no corpo masculino. Sem músculo suficiente, o metabolismo desacelera. Sem metabolismo ativo, a produção hormonal diminui. Sem hormônios equilibrados, a ereção perde força. Isso cria um ciclo silencioso que afeta milhões de homens acima de 60 anos. Seu Antônio ficou quieto ouvindo tudo isso. Ele balançou a cabeça devagar e falou algo que muitos homens dizem. Então não é só idade. Exatamente. Não é. A idade influencia. Mas não é a causa principal. Grande parte desse processo está ligada a 3 fatores fundamentais da saúde masculina: nutrição, movimento e certos compostos naturais que participam diretamente da produção hormonal e da circulação. Por exemplo, quando os vasos sanguíneos ficam inflamados, o fluxo de sangue diminui. E sem fluxo sanguíneo adequado, a ereção simplesmente não acontece. Nesse momento, entra um aminoácido muito estudado na saúde sexual masculina: a L-arginina. Ela participa da produção de óxido nítrico. Essa substância é responsável por relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Mas a L-arginina não trabalha sozinha. Ela precisa de cofatores minerais importantes para funcionar corretamente. Entre eles o zinco. O zinco participa de centenas de reações metabólicas no corpo masculino, incluindo a produção de testosterona naturalmente. Quando os níveis de zinco estão baixos, o corpo começa a ter dificuldade para manter equilíbrio hormonal. Isso influencia diretamente na saúde da próstata após os 50 e também na saúde sexual masculina. E sabe o que é curioso? Muitos homens acima de 60 anos têm deficiência desses nutrientes sem saber. A alimentação moderna mudou muito. Mesmo quem acredita ter uma alimentação saudável para homens muitas vezes não atinge a quantidade necessária desses compostos. Foi exatamente o caso de seu Antônio. O café da manhã dele era sempre o mesmo: café preto forte, pão francês, margarina. Nada de proteína. Nada de minerais. Nada que ajudasse o corpo a reconstruir músculo. Ao longo dos anos o organismo foi entrando em déficit silencioso. E esse déficit começou a afetar tudo: a força, a energia, a saúde íntima masculina. Expliquei para ele que recuperar esses sistemas exige 2 coisas: estimular o corpo com exercícios para homens acima de 60 e fornecer
os compostos naturae, que participam da produção hormonal e da circulação. Muitos homens gastam muito dinheiro em farmácias tentando mascarar sintomas. Remédios momentâneos. Soluções rápidas. Mas ignoram a raiz do problema. Quando esses compostos naturae são combinados corretamente, eles ajudam o corpo a restaurar funções importantes da saúde masculina. Para facilitar esse processo, existe hoje uma opção natural que reúne esses ingredientes nas quantidades adequadas. O link dessa fórmula natural aqui na descrição para quem quiser conhecer. Mas continue comigo porque o que vou explicar agora pode mudar completamente a forma como você entende a sua energia depois dos 60 anos. Quando o corpo masculino começa a perder músculo, algo muito específico acontece dentro das células. As mitocôndrias diminuem a atividade. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia celular. Sem energia celular suficiente, o corpo entra em modo de economia. Isso reduz força muscular, reduz disposição e reduz libido. Ao mesmo tempo, a inflamação silenciosa aumenta. Esse ambiente inflamatório interfere diretamente na saúde da próstata após os 60. Por isso, muitos homens começam a acordar várias vezes durante a noite para urinar. Esse sintoma parece isolado, mas muitas vezes ele faz parte do mesmo conjunto de fatores metabólicos. Foi exatamente isso que aconteceu com seu Antônio. Ele acordava 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Dormia mal. Acordava cansado. O cansaço diminuía a disposição para atividade física. Sem atividade física, os músculos enfraqueciam ainda mais. E o ciclo continuava. Quando expliquei isso, ele ficou alguns segundos olhando para a janela do consultório. A chuva tinha parado. O céu estava abrindo. Ele respirou fundo. E perguntou algo que muitos homens perguntam nesse momento. Doutora, ainda dá tempo de recuperar? Eu sorri. Porque essa é a melhor parte. O corpo masculino tem uma capacidade surpreendente de recuperação quando recebe os estímulos corretos. Mesmo depois dos 60. Mesmo depois dos 70. Mas existe um detalhe que poucos homens sabem. E é exatamente esse detalhe que separa os homens que recuperam vitalidade daqueles que continuam se sentindo presos ao próprio corpo. Esse detalhe envolve uma combinação muito específica entre circulação, nutrientes e estímulo muscular. E foi quando seu Antônio começou a aplicar isso que algo inesperado aconteceu. Algo que ele não sentia havia anos. Mas isso eu vou explicar na próxima parte. Seu Antônio ficou alguns segundos em silêncio depois daquela pergunta. Doutora, ainda dá tempo de recuperar? Essa pergunta aparece com muita frequência quando falamos de saúde masculina 60+. Porque muitos homens acreditam que, depois de uma certa idade, o corpo entra em um caminho sem volta. Mas a realidade clínica mostra outra coisa. O corpo masculino continua respondendo a estímulos corretos mesmo em homens acima de 60 anos. O que acontece é que muitos nunca receberam as informações certas sobre saúde do homem 60+. No caso do seu Antônio, a primeira mudança não foi um remédio. Foi entendimento. Expliquei para ele que o corpo masculino precisa de 3 estímulos básicos para recuperar vitalidade: movimento, nutrição e suporte metabólico. Sem movimento, os músculos continuam diminuindo. Sem nutrientes específicos, o organismo não consegue produzir testosterona naturalmente. Sem circulação adequada, a saúde sexual masculina sofre. Ele ouviu tudo com muita atenção. Então fiz uma pergunta simples.
Seu Antônio, quando foi a última vez que o senhor fez exercício? Ele riu. Um riso meio constrangido. Ah, doutora, deve ter uns 3 anos. Isso acontece com muitos homens acima de 50 anos. A rotina muda. O trabalho diminui. O corpo se move menos. E sem perceber o músculo começa a desaparecer. A sarcopenia avança lentamente. Os braços ficam mais finos. As pernas perdem força. A postura muda. Só que pouca gente sabe de um detalhe importante. O músculo é um dos maiores estimuladores hormonais do corpo masculino. Quando você ativa os músculos, o corpo recebe um sinal para produzir testosterona naturalmente. Isso impacta diretamente a saúde sexual masculina. Impacta também a saúde da próstata. E melhora a qualidade de vida masculina como um todo. Por isso, exercícios para homens acima de 60 não são apenas uma questão estética. Eles são parte essencial da urologia preventiva. Seu Antônio começou com algo simples: caminhadas curtas. 15 minutos por dia. No começo, ele sentia as pernas pesadas. A respiração ficava mais curta. Mas depois de algumas semanas algo começou a mudar. O corpo respondeu. A energia começou a voltar. Mas havia outro ponto importante: a alimentação. Quando falamos de alimentação saudável para homens, muita gente pensa apenas em reduzir gordura ou açúcar. Mas a verdade é que o corpo masculino precisa de nutrientes específicos para manter funções hormonais e vasculares. Sem esses compostos, o organismo simplesmente não consegue funcionar de forma plena. No caso do seu Antônio, a alimentação era muito pobre em proteínas e minerais. Isso é extremamente comum na saúde do homem 60+. Muitos homens mantêm hábitos alimentares da juventude mesmo quando o corpo precisa de mais suporte nutricional. A primeira mudança foi incluir mais proteínas no café da manhã. O corpo usa proteína para reconstruir músculo. Sem proteína suficiente, a sarcopenia continua avançando. Também incluímos alimentos ricos em minerais importantes para a saúde da próstata e para a saúde sexual masculina. Entre esses minerais, um se destaca: o zinco. O zinco participa diretamente da produção hormonal e do equilíbrio metabólico masculino. Ele também tem papel importante na saúde da próstata após os 50. Quando existe deficiência de zinco, muitos homens começam a apresentar sinais de baixa testosterona naturalmente. Isso influencia energia, massa muscular e libido. Outro elemento importante no caso dele foi melhorar a circulação. A circulação sanguínea é fundamental para a ereção. Sem fluxo sanguíneo adequado, mesmo com desejo, a resposta do corpo não acontece. Por isso, alguns compostos naturais são tão estudados na medicina preventiva. Um exemplo é a L-arginina. Ela participa da produção de óxido nítrico, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Esse processo facilita a circulação. E quando a circulação melhora, a saúde sexual masculina responde. Mas a L-arginina funciona melhor quando o corpo possui minerais adequados e um ambiente metabólico equilibrado. Tudo no organismo trabalha de forma integrada. Foi exatamente essa abordagem que aplicamos no caso do seu Antônio. Nada milagroso. Nada exagerado. Apenas ciência aplicada de forma consistente. Caminhadas. Alimentação mais equilibrada. E suporte nutricional com compostos naturais que participam da produção hormonal e da circulação. Muitos homens gastam muito dinheiro tentando resolver disfunção erétil apenas com soluções momentâneas. Mas ignoram a base metabólica do problema. Quando essa base começa a se ajustar, o corpo reage. No caso do seu Antônio, os primeiros sinais apareceram depois de algumas semanas. Ele voltou ao consultório quase 2 meses depois da primeira consulta. Entrou na sala com uma postura diferente. Os ombros mais abertos. O passo mais firme. E um sorriso que eu não tinha visto na primeira visita. Ele sentou e falou algo interessante. Doutora,
Minha esposa percebeu antes de mim. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele contou que nas últimas semanas estava se sentindo mais disposto. Voltava a mexer no jardim. Consertava pequenas coisas na casa. Dormia melhor. Acordava menos vezes durante a noite. Esse detalhe é muito importante na saúde da próstata após os 60, quando a inflamação metabólica diminui e o corpo melhora a circulação. Muitos sintomas urinários começam a melhorar. Mas havia outro detalhe. Ele respirou fundo antes de contar. Minha ereção voltou a responder melhor. Esse momento é sempre marcante. Porque muitos homens chegam ao consultório acreditando que a sexualidade na maturidade acabou. Mas a verdade é que o corpo masculino mantém essa capacidade por muito mais tempo do que se imagina. Quando existe suporte adequado para a circulação, hormônios e massa muscular, a saúde sexual masculina pode melhorar muito. E não estamos falando apenas de desempenho. Estamos falando de autoestima, de identidade, de qualidade de vida masculina. Para muitos homens acima de 60 anos, recuperar energia significa recuperar também uma parte importante da própria história. Seu Antônio me contou que uma manhã estava preparando café. O cheiro do pão na chapa encheu a cozinha. A esposa dele estava sentada à mesa lendo o jornal. Ele percebeu algo simples. Estava se sentindo leve, sem aquele cansaço constante, sem aquela sensação de corpo pesado. Ele disse que naquele momento percebeu que não era apenas idade que estava mudando seu corpo. Era falta de suporte adequado para o organismo. Isso acontece com milhões de homens acima de 60 anos. Eles acreditam que estão apenas envelhecendo. Mas muitas vezes o que existe é um conjunto de fatores metabólicos que podem ser ajustados. A medicina moderna tem estudado cada vez mais a relação entre massa muscular, hormônios e circulação. Esses três pilares sustentam grande parte da saúde masculina. Quando eles estão equilibrados, o corpo responde. Quando eles entram em declínio, surgem sintomas como fadiga, perda muscular, ereção fraca e alterações na saúde da próstata. Por isso a abordagem preventiva na saúde do homem 60+ é tão importante. Não se trata de buscar juventude eterna. Trata-se de preservar função, energia, autonomia. Seu Antônio hoje continua caminhando todas as manhãs. Mudou completamente a alimentação. E mantém suporte com compostos naturais que ajudam o corpo a manter circulação e equilíbrio hormonal. Ele voltou ao consultório recentemente apenas para acompanhamento. Entrou sorrindo e falou algo que resume bem essa história. Doutora, achei que meu motor tinha travado. Mas o corpo dele apenas precisava dos estímulos corretos. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando algo semelhante. Será que o seu corpo também está entrando nesse ciclo silencioso? A perda muscular, a queda de energia, a ereção fraca. Esses sinais muitas vezes aparecem juntos porque fazem parte do mesmo sistema metabólico. Quando você entende isso, passa a olhar para a saúde masculina de forma mais completa. Movimento, nutrição, circulação, equilíbrio hormonal. Esses elementos sustentam a qualidade de vida masculina. Muitos homens gastam anos tentando resolver sintomas isolados. Mas quando a base do organismo recebe suporte adequado, o corpo começa a responder. Hoje, existe uma fórmula natural que reúne compostos estudados justamente para apoiar circulação, metabolismo muscular e produção hormonal masculina. Para facilitar, eu deixei o link dessa fórmula natural aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser conhecer melhor os ingredientes e entender como eles atuam juntos no organismo masculino, basta acessar o link. Você já viu como o corpo responde quando recebe suporte adequado? A idade não define a sua vitalidade. Ela apenas exige que você cuide melhor do seu organismo. Muitos homens acima de 60 anos estão descobrindo que ainda podem viver com energia, disposição e saúde sexual masculina ativa.
A decisão começa com informação. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem ajudado milhares de homens a recuperar vitalidade e qualidade de vida masculina.